PVBI 11 e o LVBI 11 têm chamado muita atenção no mercado de fundos imobiliários. Ultimamente eles têm tido um crescimento gigantesco. Isso se deve principalmente ao bom trabalho que a gestão tem feito. O PVBI já é conhecido no mercado por ser um fundo de renda urbana com imóveis com excelente localização e excelente classificação. Já o LVBI é conhecido pelos seus excelentes locatários, como por exemplo Ambev, Amazon, entre outros. Hoje a gente vai analisar esses dois fundos imobiliários para entender o que está acontecendo com eles atualmente e quais são as perspectivas para o futuro, para saber se vale a pena investir neles ou não. Então vamos lá, pessoal, deixar de enrolação. Vamos começar primeiro com o PVBI, custando hoje cerca de R$ 105,11. É um fundo, como eu já comentei nos outros vídeos, já chegou a custar muito menos que isso, já chegou a bater R$ 85, pessoal. E hoje está trabalhando perto das suas máximas, então quem comprou naquela época lá atrás conseguiu aproveitar um desconto gigantesco. Tem um dividend yield de 7%. Para o fundo de lajes corporativos é o esperado, está entre 7% e 8%, não foge muito disso. E nos últimos meses está com uma valorização de cerca de 7%. Quando a gente olha os principais indicadores aqui, a gente vê que em relação ao patrimonial ele está um pouco acima, mas lembrando que fundo de tijolo a gente não toma patrimonial como 100% verdade, já que existe uma defasagem entre o valor real do imóvel e o indicador. O patrimônio está em 1,6 bi, 1,2 bi, 45 milhões em caixa, 113 mil cotistas, uma boa liquidez. E o rendimento ele aumentou porque ele realizou a venda de um imóvel e deve distribuir agora para os cotistas. Então vamos entender um pouco mais lá no relatório. E para o próximo mês já anunciou que vai entregar cerca de 67 centavos. Chegando aqui no relatório do fundo, a gente já consegue ver que a taxa de administração dele é cerca de 1% sobre o valor de mercado do fundo. Então a gente vê que não é uma taxa de administração tão abusiva como a gente tem em outros fundos. E tem alguns resumos. E aí tem alguns comentários. Primeiro, rendimento, como eu falei, o relatório do PVBI ele é um pouco atrasado. Então a gente está aqui no início de setembro. Ele saiu o relatório de julho. Então lá no final de setembro vai sair o relatório de agosto. Tem essa defasagem de cerca de 2 meses. E aí eles comentaram que aqui distribuíram cerca de 72 centavos de rendimento. Então a gestão comercial teve algumas movimentações importantes. Foram 2 desocupações. A primeira foi realizada pela AME Digital. Desocupou uma área de cerca de 756 metros quadrados. E com a desocupação da AME a vacância subiu para 4,6. E aí, subsequente, também o fundo recebeu aí a notícia que a BT Service queria desocupar o ativo Vila Olímpia. Eles não vão renovar o contrato de locação. E aí, essa desocupação ainda não aconteceu, mas quando acontecer, eles estão prevendo que a vacância deve subir para 7,7. No mercado de lajes já é uma vacância bem pequenininha e que rapidamente deve ser ocupada, deve baixar para zero aí, de forma até que rápida. Como eu falei para vocês, são imóveis excelentes, boa localização, raramente ficam vagos. Eles comentam esse desinvestimento do JK, que eu já até comentei em outros relatórios, que eles realizaram a venda desse fundo. E aí no dia 6/7 eles receberam uma parcela, o valor de 35 milhões. E com isso eles vão distribuir aí esse valor até o final do segundo semestre. Então vai dividir e deve aumentar um pouquinho. Cerca de 1,08 por 4, um bom rendimento. Em relação ao operacional /obras, tem o ativo Union, que é um ativo que eles compraram e que está sendo desenvolvido, está em processo de construção ainda. Está com 78% das atividades concluídas. E eles esperam que a data de entrega desse imóvel seja lá para o final de 2023. E assim, é um imóvel que quando finalizado vai agregar muito valor ao fundo. Por mais que a parcela não seja um imóvel tão grande, o fundo tem apenas 50%, que responde a 5 mil metros quadrados do imóvel todo. De qualquer maneira, é mais dinheiro entrando pro caixa do fundo. Tem essa amortização do Faria Lima 4.400, que eles estão fazendo ainda o processo de consultoria e tudo mais. E eles finalizaram a quarta emissão de cotas no dia 4/8. E aí, no total, eles conseguiram arrecadar 348 milhões. E vai para pagamento de novos imóveis que vão entrar aí pro fundo e para quitar algumas pendências que ele tem. Aqui a gente vê a rentabilidade, o fundo hoje sofre muito, não consegue vencer do CDI. O número de cotistas a gente vê que do ano passado, nesse período de um ano, quase que dobrou. Então, muitos cotistas entrando aí na base do fundo. E aqui eu destaquei para vocês, hoje ele tem 4 ativos, todos AAA. E aí o Union, o imóvel aqui ele é dono de cerca de 5 mil metros quadrados, que ainda não tem nenhum locatário, que está em processo de desenvolvimento. Mas quando finalizar, vai gerar um aumento aí de 9% da receita. Já é algo que vai impactar muito. Aqui a carteira de ativos, como eu falei para vocês, imóveis de excelente qualidade, muito bem localizados. E a gente vê que são imóveis atuais, imóveis novos. Então, dificilmente ficam vagos. E em breve deve entrar mais imóveis aí que o fundo vai adquirir, outros fundos imobiliários. Então, esse fundo aqui vai ficar muito interessante. Algum destaque das carteiras de ativos? Parque Tal é a maior porcentagem da receita, isso porque ele tem a alocação da Prevent Senior, uma empresa de saúde que está presente lá.
ela aluga todo o imóvel. Algumas pessoas dizem que é risco. Eu vejo assim, empresas de saúde raramente trocam de imóvel. Por exemplo, como a Prevenção é uma empresa muito grande e tudo mais, você pode olhar até os hospitais particulares da sua cidade aí como exemplo. Lembra de algum hospital trocar de lugar ou algo do tipo? Pode ter quebrado, falido, mas é muito raro, são coisas assim, pontuais que acontecem. Então, é tranquilidade total. O reajuste é feito a maioria no IPCA e os contratos são todos típicos. A gente não tem contratos atípicos aqui nesse fundo. Muito interessante essa questão. O mês de reajuste é setembro, tem só 3%. Revisional, 10% para esse ano e vencimento 2%. Destaque para o ano que vem. Vai ter um grande vencimento das receitas, a gente tem que ficar de olho. O fundo tem alguns ativos em fundos imobiliários, então, como eu falei para vocês, eu não gosto quando o fundo tem cotas de outros fundos imobiliários, mas aqui é até que tranquilo, porque são fundos do mesmo setor, então é tranquilidade, não tem muita dor de cabeça. Aqui fala um pouquinho das obras lá do Unio, já era para estar um pouco mais avançado, porém deu uma atrasada, porém eles estão esperando que até o final de 2023 esteja finalizado, então tudo top. DRE do fundo, no total, o fundo teve uma receita esse mês de 65 centavos, tirou a despesa, tudo mais, quando sobrou aí de lucro cerca de 56 centavos. E aí utilizou um pouquinho da venda lá do imóvel do JK para conseguir entregar, né, esse valor. Entregou 72 centavos e o fundo ainda tem cerca de 20 centavos acumulado. Então, tranquilidade total. Aqui o balanço, a gente vê quais são os imóveis mais caros e tudo mais. Então, tem algumas obrigações a serem pagas no valor de 94 milhões. E essa tem que ser paga esses 94 milhões até o final desse ano. Mas de maneira tranquila, o fundo tem caixa, tem dinheiro para isso, então tá tranquilo. E aqui a descrição dos imóveis. A gente vê que são imóveis muito bonitos, né? No geral, novos, modernos. É um fundo que eu gosto bastante. E aí, aqui eu chego no LVBI. Da LVBI custando hoje cerca de R$116. Como todo fundo de tijolo, deu uma variação bem grande e trabalha hoje próximo das máximas. Tem um dividendo de cerca de 8%, não é um dividendo muito baixo. Para fundo de tijolo é o que a gente aguarda, né? Nessa média mesmo. A valorização é de 2,64%. Olhando os últimos indicadores e tudo mais, o fundo trabalha bem próximo do valor justo, que é 115. Então tá bem próximozinho, não tá tão caro. Patrimônio 1,3, 10 milhões em caixa, 76 mil cotistas, não é um fundão, é grande, mas comparado a outros logísticos ainda tá crescendo. 2,5 milhões de liquidez e o rendimento vem pagando aí cerca de 79 centavos. Já há um bom tempo aí, o fundo vem pagando esse valor, desde julho, então o fundo tá muito bem. Aqui o relatório é muito parecido com o PVBI, é bem bonitinho. A taxa de administração de 1,03 do patrimônio líquido do fundo. Aqui tem algumas informações, mas não é válido pra gente nesse momento. Aí o rendimento, né, 79 centavos por cota. E em gestão comercial, esse mês não teve nenhuma movimentação, o fundo está totalmente alocado, isso é excelente. E ver, qualidade, né? Imóvel de qualidade está sempre muito bem alocado. E hoje, quando a gente olha assim os principais fundos logísticos, por exemplo, LVBI, BRCO, BTLG, HGLG, XPLG, para mim esses 5 assim, ó, são imóveis de qualidade. Raramente ficam desalocados, muitos deles possuem uma boa classificação, então tranquilidade total. Gestão operacional, eles estão comprando um ativo Cajamar, tá naquela fase final de papelada, então até o final do ano deve ser finalizado. Aqui a gente vê a performance da cota, diferente do PVBI. Aqui o LVBI já consegue ganhar com tranquilidade do CDI e do IFIX. O número de cotistas também vem aumentando bastante. E aqui são os imóveis, né? São cerca de 10 imóveis, sendo que o Cajamar ainda não tem alocação. Ele está sendo finalizado as obras. E quando finalizado, deve gerar um pequeno impacto na receita do fundo. Com 34 locatários, então boa diversificação. E aqui a gente vê a localização, né? Então principalmente aí no Sudeste, tem Minas também. 41% dos imóveis estão naquele raio de 30 km de dentro de São Paulo, então tranquilidade. A maioria é classe A, então só um imóvel aí que é classe B. Então, como eu falei, qualidade. O segmento do fundo é logística e e-commerce. E como eu falei para vocês, olha só, Amazon e Ambev, os principais locatários, então, empresas gigantescas, Amazon multinacional, então, zero comentário sobre isso. Contrato, maioria atípico, reajuste está bem definido em GPM e IPCA, varia um pouco, e reajuste para esse mês, só 1% agora em setembro. Divisional, esse ano teve bastante, cerca de 31%, vencimento somente 6%. E aqui a vacância, é um fundo que sempre tem uma vacância muito baixa, então, a gente vê que já é de praxe do fundo ter essa vacânciazinha bem tranquila. A DRE, total, ele gerou 1,5 centavos por cota, tirou todas as despesas e tudo mais, questão de alavancagem que o fundo tem, sobrou 79 centavos. Então o fundo ainda tem 30 centavos acumulado, tranquilidade.
rentabilidade. A gente vê que se não tivesse essa alavancagem que tá comendo 14 centavos o fundo, ele conseguiria tranquilamente entregar até mais rendimento do que entrega. E o destaque é para os fundos da VBI, as despesas deles são bem pequenininhas, diferente de alguns outros. Como destaquei, 15 centavos aí praticamente de despesa financeira. E aqui são as duas alavancagens que o fundo tem, 51 e 15 milhões. Se ele conseguisse emitir, se bem que não são taxas tão altas, só essa CDI que dá uma puxada, mas a IPCA é bem tranquila. Mas se conseguisse emitir e quitar essa alavancagem seria muito bom. Para esse ano eles têm que desembolsar 72 milhões para comprar o Cajamar e eles estão querendo em fazer uma nova emissão de uma dívida. Por isso que eu não gosto muito de alavancagem, que eu vejo que muitas vezes o fundo perde um pouco com isso, mas estão pensando em fazer, vamos ver como é que vai ser. Aqui o patrimônio do fundo, tudo mais, bem distribuidinho. E aqui são todos os imóveis, excelente qualidade, zero pouca movimentação esse mês no LVBI, bem tranquilo. Então aqui tem algumas informações da gestora, tudo mais é isso. Então para esse mês, pessoal, tranquilidade total. PVBI não teve muitas movimentações. Aguardar para ver quando que vai entrar aqueles imóveis novos no fundo. O LVBI tá finalizando a compra do Cajamar lá, vamos aguardar também. E no geral, em relação ao locatário, nada demais. Como eu falei, são fundos que o LVBI, apesar de ter esse probleminha com a alavancagem, eles não vão ter muita movimentação, é bem tranquilo. No geral é isso, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, até a próxima e falou!